pessoal! Então hoje estou aqui para falar com vocês sobre as leituras realizadas no mês de julho e os livros adquiridos. Mas antes de conversar com vocês sobre as leituras em si, eu gostaria de falar dos comentários que eu recebi, então, nesse período. E tô deixando aqui, gente, a minutagem, tá, do vídeo, caso vocês queiram pular os comentários, podem pular, e cada livro que vocês se interessarem tá o tempo certinho aí, pra ver o que eu tenho a dizer sobre cada um. Então, o primeiro comentário que eu separei aqui é do Maviero Rockwell, minha escritora brasileira favorita. Esse comentário foi feito sobre o livro Os Contos, da Lígia Fagundes Telles. Eu agradeço muito o comentário e digo que também acredito que, por enquanto, a Lígia também seja minha escritora brasileira favorita. Quem sabe aí entra outra pessoa, né, pra competir, o Mailda Hilst, já que elas eram amigas, mas a Lígia realmente conquistou meu coração. Eduardo Santana, então, como o nome diz, né, denuncia meus parentes e amigos comentando. Érico Veríssimo também escreveu sobre Joana d'Arc. É um livro escrito como se fosse para crianças, mas é muito bom. Esse livro, se eu não me engano, é A Vida de Joana d'Arc. Eu me deparei com ele uma vez, eu fui lá na biblioteca da faculdade e encontrei esse livro, ele é uma espécie de poemas. Eu me lembro de não ter gostado muito da abordagem, assim, o poema tratava de um jeito que eu achei bem para crianças mesmo, a menina Joana e tal, e aquilo não me atraiu muito, mas é de admirar que um dos meus escritores preferidos, que é o Érico Veríssimo, tenha escrito um livro sobre uma das minhas santas preferidas, que é a Joana d'Arc. Então, obrigada pela lembrança. Minha mãe também comentou o vídeo, obrigada, mãe. Ela comentou, me interessei em ler o Hobbit depois da tua fala. Obrigada, Suzy. Esse daqui foi no vídeo do Hobbit, lendo na casa do Hobbit, que, por sinal, foi uma leitura que eu realmente fiquei na dúvida sobre continuar. Não tá aqui nessa pilha, mesmo eu tendo lido, porque não é que eu não queira ler O Senhor dos Anéis, mas não era minha prioridade no momento. Então, por enquanto não, mas um dia eu vou chegar lá, tá? Vou chegar no Tolkien. De novo, Eduardo Santana, então, comentou no vídeo sobre a Epopeia Gaúcha. Gostei muito do teu comentário, senti vontade de reler o livro, até porque já não lembrava de alguns personagens. Isso, pra mim, é o mais enriquecedor saber que eu estou estimulando mesmo vocês para a leitura. Então, obrigada pelo comentário e eu espero que releiam mesmo. Continente é um dos meus livros preferidos da vida. Na verdade, é o meu preferido da vida até agora. Minha mãe, de novo, gostei muito de tua análise do livro. Eu já amava Nossa Senhora, mas a amo mais agora, vendo-a com suas qualidades tão belas descritas por Santo Afonso. Então, esse foi no livro Glórias de Maria, feito no Dia das Mães. Que bom que a minha mãe gostou. Muito bem. Feitas as devidas falas, então, a respeito dos comentários recebidos, eu agradeço muito os comentários. Peço para que vocês digam que gostaram de ler, que sugestões vocês tenham para mim. Algumas pessoas passam por aqui e deixam sugestões, tá anotado. Então, vamos lá. No mês de julho, eu li este livrinho aqui, A Oração de Santo Afonso, que é um livro, assim, pequenininho, letra grande, e é maravilhoso. Ele é bem baratinho, tá? Mas ele é muito bom, ele é fácil de ler e é bom de ser adquirido, é por um preço barato, mas o conteúdo dele é enorme, é gigantesco. Me ajudou muito, muito na minha oração pessoal. Eu vi falar primeiro, eu já tinha ele na minha lista por ser de Santo Afonso, que eu sou fã, leio quase tudo dele, tô lendo muitas coisas dele. Eu acho que é o primeiro autor, assim, que eu pego e começo a ler tudo que escreveu a respeito, tudo que ele escreveu. Mas eu vi uma recomendação que me fez realmente comprar ele e ler, do canal Intervalo Literário da Bruna, e por causa da resenha dela eu resolvi ler. E eu ainda quero trazer para vocês. Mas ele fala de um jeito simples, objetivo, como o Santo Afonso sempre faz, e nos fala sobre como rezar, como orar, né? E fala aqui que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é pedir as graças de Deus se a gente quer ser realmente diferente. Mas eu ainda quero falar com vocês sobre esse livro e explorar mais essa questão.
Outra leitura finalizada, então, em julho foi Contos Gauchescos, do Simões Lopes Neto. Já tem vídeo no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Na minha opinião, muito por causa, já falei isso, né, por causa do linguajar gaúcho mais antigo, com certos vocabulários que já não se fala tanto, pelo menos aqui na cidade, né, em Porto Alegre, não se fala tanto. Então tem um gauchês bem forte, que às vezes até me dificultava um pouco a leitura, mas tem um enriquecimento cultural bem grande aqui nesse livro, e foi uma leitura que eu fiz em conjunto com O Continente, do Érico Veríssimo, e foi muito interessante de ter feito as duas juntas, porque elas têm muitas coisas, muitos pontos em comum. Se vocês verem o vídeo que eu fiz a respeito desse livro, vocês vão ver isso. Ainda tenho curiosidade para ler mais coisas do Simões, talvez eu pegue mais alguns contos dele. Tem o Lendas do Sul, também tem os Causos do Romualdo, então vamos ver. Outro livro adquirido em julho e já lido foi Como Cultivar uma Vida de Leitura, do C.S. Lewis. Então esse é um grande escritor, muito conhecido, por exemplo, pelas Crônicas de Nárnia, por conhecer e respeitar muito o trabalho do Tolkien. E esse livro foi, assim, muito fácil, muito rápido de ler. Ele é muito bom mesmo, uma leitura ótima de ser feita. Para quem quer buscar uma vida de leitura ou quem já tem esse hábito, vai gostar demais desse livro. Eu fiz 1 milhão de marcações, não sei se dá para ver aí, porque muitas coisas realmente eu destaquei nesse livro e podia ter destacado muito mais. Então em breve eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas muito legal, muito bom mesmo. Aqui fala sobre a leitura, críticas contemporâneas, na época dele, no caso, sobre críticas literárias, críticas aos contos de fada. Então, muito interessante essa leitura, quero trazer aqui para vocês. Na verdade, esse não foi um livro que o Lewis escreveu. Aqui é uma coletânea de artigos que ele escreveu, todos relativos à leitura e à literatura. Tem muitas referências aqui dentro. Então, é um apanhado, não é que ele tenha escrito este livro, mas tudo que tá aqui é dele. Bom, eu já falei aqui no canal sobre alguns livros que eu coloquei numa categoria manuais, porque eles ensinam alguma coisa prática para a vida, como, por exemplo, foram os livros da Marie Kondo sobre organização, ou o livro Nada para Vestir, do Arlindo Grundy, que fala então sobre técnicas para a gente se vestir melhor. E aqui, esse é um livro que eu tô lendo, mas esse livro é muito técnico, ainda não tinha trazido nenhum livro técnico. Fazia tempo que eu realmente não fazia uma leitura técnica. Então aqui a gente tem o Tratado de Documentoscopia da Falsidade Documental, de José Delpique Filho. E aqui eu tô estudando uma parte da documentoscopia, que é a grafoscopia, uma matéria bem específica, né, sobre a grafia, como descobrir a autenticidade e a autoria de grafismos, né, ou seja, assinaturas falsas, por exemplo. E sabe que tá sendo uma leitura bem legal? Não é como ler um romance ou um clássico da literatura, mas tá muito interessante essa leitura, tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, aqui fala até da psicografia, que é aquela da religiosidade trazida por Allan Kardec, e aqui no Brasil conhecido por Chico Xavier. Então eles até falam algumas coisas da grafoscopia de alguns textos que haviam sido psicografados. Bem interessante, assim, ele foge até um pouquinho da questão técnica para dar exemplos da nossa vida, de coisas conhecidas. Muito interessante. Bem, outra leitura que está sendo feita no mês de julho, na verdade a hora que eu estou gravando esse vídeo aqui é julho, mas ele vai acabar saindo na primeira semana de agosto, por isso que eu digo estou lendo, né? Mas provavelmente em agosto eu ainda vou estar lendo algumas coisas aqui. Minha Guerra Particular é um livro que já chegou há um tempo aqui, da Masouda Sultan, mas eu tenho tanto livro que chegou aqui que eu não consegui dar conta. Uma hora chega o momento daquele livro. Esse livro aqui é muito interessante, eu não consigo deixar de comparar ele com Eu Sou Malala, da Malala Yousafzai. Não sei se alguém aí já leu, que pode estar assistindo o canal. O livro é muito legal, os dois livros tratam por visão de mulheres a respeito da cultura muçulmana, das tradições muçulmanas, também trata um pouco da religião islâmica. E aqui vão ter em ambos os livros críticas bem contundentes à própria cultura. Na Malala, ela acaba caindo muito mais
na questão da educação em relação às mulheres. Aqui já a Masuda vai nos trazer muito mais a questão do casamento, do matrimônio na cultura muçulmana, e ela vai diferenciar algumas coisas bem importantes para nós aqui, que é a questão da religiosidade com a questão da tradição, que são coisas diferentes e elas acabam se misturando em algum momento, mas a Masuda ela vai aprofundar certas questões, tratar de certos tabus aqui com muita coragem, na minha opinião, falar da própria experiência de vida, fazer críticas à própria cultura e tal. Acho que é um trabalho corajoso dela. É uma autobiografia, claro, a gente só tem o ponto de vista dela, mas mesmo assim eu acho muito, muito válido, tô achando muito boa a leitura. Já li aqui uns 30%. E vou querer com certeza trazer para vocês. Bem, vamos falar então um pouquinho disso. Eu já falei desse livro, Todo Amor, do Vinícius. Disse que a minha leitura não estava sendo muito fácil. Fácil ela é, não tem dificuldade nenhuma de ler esse livro. Mas eu não estava me identificando muito com a linguagem que eu tô me deparando aqui do Vinícius. Acho que o jeito que ele fala me incomoda, me irrita um pouco. Às vezes eu acho que ele usa muito diminutivo. Bonitinha, namoradinha, barriguinha. Eu tenho uma certa dificuldade com esses termos no diminutivo. Acho que a linguagem fica um pouco infantil. Respeito quem gosta, tá? Do Vinícius, mas eu particularmente não tô me identificando. Acho que essa é a palavra mesmo, identidade. Não tá rolando muito aqui. Pretendo terminar, já tô na metade, para conseguir falar sobre o livro como um todo para vocês. Mas, não sei, acho que não é pra mim. Mas, como eu falei, eu não desisti da poesia, já vou falar aqui mais de um outro livro de poesia que eu trouxe. Bem, mais um livro que também não tá sendo assim de todo proveito, ou tudo que eu esperava, é O Retrato, do Érico Veríssimo, que é a continuação do Continente, que é o melhor livro do mundo, é o livro que eu mais amei ler. O Retrato, por outro lado, já não tá sendo assim uma experiência tão proveitosa pra mim. E eu já ouvi outras pessoas falando a respeito disso. Eu não quero dizer que O Retrato não é uma continuação digna ou menos genial, porque eu acho o Érico genial nas coisas que ele escreve, mas aqui a gente tem o foco em um único personagem, que é o Rodrigo Camará, o Dr. Rodrigo Camará, que era o filho do Licurgo. Então aqui a gente já tem uma diferença muito grande do Continente, que abordava muitas histórias com muitos personagens, e aqui a gente meio que parou, travou assim, na linha do tempo de um único personagem. O início do livro, que o primeiro capítulo é a Rosa dos Ventos, quem vai nos trazer, vamos dizer assim, como Rosa dos Ventos, né, esse norteio dessa Santa Fé, é um personagem chamado Cuca, que é um fofoqueiro, é um personagem muito enjoado, e é com ele que a gente vai ter que se atualizar no que Santa Fé se tornou, e qual é a visão que as pessoas têm do Dr. Rodrigo Camará, que a gente já de cara vê um traço da personalidade dele através do olhar dos santafesenses. Alguns veem ele como um santo, outros como uma pessoa que não é de tão bom caráter, e isso já vai nos revelando um pouco quem é essa figura polêmica do Dr. Rodrigo. Então, assim, eu quero terminar de ler esse livro e queria passar para o Arquipélago também, mas confesso que eu desanimei bastante, comecei a ler outras coisas, que eu achei a leitura desse aqui se arrastando um pouco mais. Eu realmente não tenho vontade de ler. Uma boa parte é o Rodrigo caminhando pela cidade, falando com outro. Não sei, parece que a história não anda. Então, realmente, o que eu ouvi falar sobre ser mais arrastado, eu acabo tendo que concordar. E agora vamos para os adquiridos. Esse livrinho aqui eu comprei na igreja, tá? É a novena ao bem-aventurado Carlo Acutis, o Cyber Apóstolo da Eucaristia. Cyber porque, gente, esse menino aqui, ele não foi beatificado ainda. Acho que vai, ele por enquanto é um beato. E ele é cyber porque ele é um dos primeiros, seria os nossos primeiros santos youtuber. Eu vou deixar o link aqui para um vídeo que ele criou, mas já traduzido porque ele era italiano. Ele era youtuber, ele jogava videogame, usava jeans, era um menino normal, mas que já vivia assim uma vida de profunda fé. E esse livrinho aqui é um livrinho de meditação. Eu ainda quero ler um livro sobre Carlo Acutis, mas esse livrinho aqui, ele vai ter, assim, meditações, uma frase dele, uma meditação para fazer em cima. Eu gosto muito desses livros. E agora os adquiridos no Prime Day, que foi a promoção da Amazon, que foi feita agora no mês de julho.
E eu aproveitei, então, esses dias que alguns livros caíram de preço, aproveitei para comprar. Então, um dos livros que eu comprei até, na verdade, não chegou. Da vida do Érico, veríssimo, é autobiográfico, é o Solo de Clarineta. Mas acho que ele tava sem data de entrega ainda. Não devia ter o estoque dele. Tô rezando para que o livro venha mesmo. Eu comprei o livro Por que Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino. Eu também comprei nesta mesma leva o Como Cultivar uma Vida de Leitura. Em seguida, eu acho que dentro da mesma perspectiva sobre leitura, Porque Ler os Clássicos, de Ítalo Calvino, cai bem, já que aqui ele vai falar, acredito eu, não só de clássicos, né, livros que marcaram a literatura, mas da leitura em si, e eu acho que vai ser muito interessante. E eu já vinha falando que eu gostaria de ler mais poesia, especialmente Hilda Hilst, então eu comprei da poesia, e comprei, além desse, Fico Besta Quando Me Entendem, que é um livro de entrevistas da Hilda. Não sei se dá pra ver direito a capa. Aqui tem alguns desenhos que eram desenhos que ela mesma fazia. E sabe, gente, tem alguns autores que me chamam mais atenção pela pessoa que eles são do que pelos livros que escreveram. É o caso da Sylvia Plath, é o caso da Virginia Woolf e também é o caso da Hilda Hilst. A Hilda Hilst era uma pessoa muito interessante, muito diferente. Eu não consigo entender muito bem ela, realmente não tem como colocar a Hilda num padrão, num estereótipo. Ela era muito única. Eu li, quando eu fiz o vídeo da Casa do Hobbit, se vocês não viram, dei uma olhada. Lá nessa casa, na verdade não é do Hobbit, né? Ela é parecida, mas é uma casa do Airbnb. E lá os anfitriões colocaram para nós uma revista de literatura que tratava sobre a Hilda. E lá tinha entrevistas com ela. E eu achei muito interessante certas coisas que eu li. Depois vou comentar, depois que eu tiver lido esse livro de entrevistas. Mas muito a respeito, assim, eu sentia que às vezes os jornalistas estavam tentando induzir uma resposta nela e ela voltava para o que ela pensava. O pessoal parece que pegou no pé dela querendo ver, essa é uma impressão minha, tá, gente? Querendo ver ela falando sobre obscenidades ou coisas assim, porque ela tinha uma escrita erótica também, mas ela foge disso. Ela diz, eu parei de escrever sobre isso, agora eu só quero saber de Deus. Eu achei muito interessante esse jeito dela, não desconhecia. E ela fala também muito sobre a loucura, né, que o pai dela tinha esquizofrenia e ela tinha muito medo de ter. E aí, gente, de novo, eu vou falar uma coisa que eu não sei, mas ela foi morar nessa casa sol, né, uma casa no meio do nada, no campo, e ela disse que lá via gente, via espíritos, via disco voador. Eu sou uma pessoa que acredita em diversas coisas, então eu não vou dizer que eu acho que ela não viu, mas eu fiquei pensando, o pai dela tinha esquizofrenia, será que ela não tinha alguma coisa assim também? Não sei, se alguém sabe alguma coisa aí sobre a Hilda Hilst, por favor, comente. Mas eu tô muito afim de ler esses 2 livros. Eu olho pra estante e me sinto tentada a começar, mas eu tenho outras coisas na lista pra ler, então vamos ver quando é que eu vou fazer essa leitura. Outro livro que estava há muito tempo na minha lista é um livro de Edith Stein, que é uma santa católica. Ela virou uma irmã carmelita e ela morreu em Auschwitz na Segunda Guerra. Ela se converteu, na verdade, ela teve uma história de conversão. E nesse livro ela escreve, o nome é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, e eu ainda não li, mas já ouvi falar que ela vai contestar muitas questões do feminismo, já que ela era uma filósofa, uma das primeiras filósofas alemãs. Não sei se é a primeira, mas acho que uma das primeiras, né? Então aqui ela vai falar muito sobre o papel da mulher e tal. Enfim, estou muito interessada em ler isso. E eu sei que tem outras coisas da Edith Stein que são muito boas. A minha biblioteca católica, se eu não me engano, é esse mês mesmo, tá com um livro dela. Agora no mês de julho, né, com um livro que é A Ciência da Cruz, em cima das ideias de São João da Cruz. Então, acho que é um livro de grande profundidade, tá lá na minha lista para algum dia, quem sabe, ler. Mas, então, chegou esse aqui da Edith Stein, depois eu converso um pouco com vocês. E outro livrinho que eu tava há muito tempo com vontade de ler e consegui adquirir é O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Eu não conheço quase nada que tem nesse livro, a única coisa que eu realmente sei é de uma cena que eu vi do filme
que eu só vi essa cena, não vi o filme todo, que é o momento de um julgamento dos personagens e Nossa Senhora vai lá como intercessora. Então, me interessei muito, já ouvi falar muito bem de Ariano Suassuna, nunca li, então vou dividir com vocês quando terminar de ler. Mas a maioria desses livros vocês veem que tá até no plástico, nem abri, então não tenho ideia de quando eu realmente vou fazer essas leituras. Então, gente, esses foram os livros que eu queria trazer para vocês das minhas leituras de julho. E digam nos comentários o que vocês acham, se vocês têm expectativa em alguma dessas leituras, se vocês têm alguma recomendação para me fazer, ou se vocês discordam de alguma coisa que eu falei aqui, algum livro que vocês detestaram dessa lista, podem falar. Deixem nos comentários que eu vou gostar de ler. E até o próximo vídeo!